Bom, vamos apresentar aqui a análise elementar para oxigênio, alguns padrões, alguns contendo oxigênio, outros não, para vermos possíveis interferentes, possíveis resultados duvidosos e diferentes do que é o ensaio positivo. O primeiro deles, o padrão vai ser a acetona. O reagente de análise vai ser o iodo, que é capaz de formar um complexo de transferência de carga com oxigênio, dando tipicamente como resultado positivo uma coloração castanha. Então, aqui a acetona, que foi transferida primeiramente para um becker, e agora para um tubo de ensaio, dentro de uma capela de exaustão, colocando aí algumas gotas da acetona, e vamos colocar aqui também nesse mesmo tubo uma quantidade pequena, aí pode ser uma pérola apenas de iodo ressublimado, e aí a coloração castanha típica do resultado positivo sendo formado. Essa coloração, a intensidade dessa coloração, ela vai depender de alguns fatores, da proporção de iodo para a substância oxigenada, da própria solubilidade do iodo nessa substância. O segundo teste que a gente vai fazer agora vai ser com o xileno, uma mistura de ortometro e paraxileno, que é como geralmente ele é comercializado. Como vocês podem ver, ele não tem oxigênio, mas ele também é capaz de formar um tipo de complexo com o iodo, um complexo π do iodo com a nuvem π do anel aromático, E a coloração que dá é um pouco diferente, como vocês vão ver aí, uma coloração avermelhada. Esse resultado, coloração avermelhada, não é característico do ensaio positivo, mas pode indicar a presença de anel aromático na estrutura. É importante que se faça alguns testes depois de confirmação, ensaio de Lerrozen, por exemplo, Mas para comparar aqui os dois resultados, a gente vê, quando a gente balança aí na parede do tubo, fica mais fácil de ver a cor, Coloração castanha, o resultado positivo, com o vermelho obtido com substância aromática. Agora, o álcool benzílico, que vai ser ensaiado agora, ele possui as duas características: presença de oxigênio e de anel aromático. Vamos ver o que acontece nesse ensaio. Novamente, vai ser agora retirado uma pérolazinha de iodo. Basta uma. Adicionada essa pérola, vamos agitar. E olha que interessante. Dá para se ver uma coloração castanha, mas que vai adquirindo uma tonalidade um pouco avermelhada também. Então ele é um pouco diferente do resultado obtido por um composto oxigenado, e também diferente daquele que tem só anel aromático. Esse ensaio, ele indica um positivo, porque deu a coloração castanha, mas você vê que é um castanho que puxa mais para o vermelho. Então a gente pode ter a desconfiança, a forte indicação da presença de anel aromático, mas também da presença do oxigênio. O vermelho ele fica um pouco mascarado pelo castanho, e o castanho mascarado pelo vermelho. Então é interessante depois que se faça alguns ensaios adicionais para poder confirmar essa possível presença de oxigênio e essa possível presença de anel aromático. Então aí, comparando lado a lado, composto oxigenado sem anel aromático com a presença do anel aromático, e aqui no lado direito apenas anel aromático, que é o resultado obtido com o xileno, que foi o segundo ensaio realizado. Vamos agora para o nosso quarto ensaio com o heptano. Heptano também não tem oxigênio e não é aromático, é um composto alifático, um hidrocarboneto saturado. Novamente algumas gotas aí de heptano. Vou botar mais um pouquinho para poder visualizar melhor. E uma pérolazinha de iodo ressublimado. Vamos agitar. E aí a coloração obtida, uma coloração diferente das anteriores, uma coloração violeta.
né, que pode ser atribuída à simples dissolução do iodo nessa substância. Esse resultado também pode ser considerado negativo para o oxigênio. E finalmente a acetonitrila, que não tem oxigênio, mas tem nitrogênio, que assim como o oxigênio possui um par de elétrons não compartilhados, então possivelmente poderá formar também o complexo de transferência de carga que o oxigênio também é capaz de realizar, dando aquela coloração castanha. Tá aí a acetonitrila no tubo de ensaio. Vamos adicionar um cristalzinho, uma pérolazinha de iodo ressublimado. E a coloração castanha, idêntica, né, pelo menos a olho nu, ao resultado obtido com o primeiro ensaio, no primeiro ensaio que foi feito com acetona. Então, como a gente pode perceber, né, o nitrogênio é um interferente em relação a esse ensaio que seria para determinar a presença de oxigênio. Então é interessante sempre fazer, após esse ensaio ou antes, um ensaio específico para nitrogênio. Então, dando negativo para nitrogênio e positivo para o oxigênio, a gente pode então, né, afirmar que a substância possui oxigênio. Se der positivo para nitrogênio, né, o ensaio para oxigênio feito com iodo, ele é inconclusivo. Então temos aí agora todos os resultados obtidos. No primeiro, feito em acetona, dando coloração castanha. O segundo, com o composto aromático, dando a coloração vermelha. O terceiro, álcool benzílico com oxigênio e anel aromático, dando uma coloração castanha com uma tonalidade avermelhada. Com hidrocarboneto saturado, dando uma coloração violácea. E com acetonitrila, que é um interferente, dando a mesma coloração obtido com composto oxigenado. Acrescentamos também ainda que essa coloração violácea, né, obtida com heptano, é obtida da mesma forma também com alcanos halogenados, como o diclorometano e clorofórmio, por causa da dissolução do iodo, né, sem a formação do complexo de transferência de carga que a gente obtém com compostos oxigenados e nitrogenados. E para finalizar, também é importante salientar, né, que esse tipo de ensaio só é possível de ser realizado se o analito já se encontrar no estado líquido. Ou seja, ou o ponto de fusão da substância é um valor abaixo da temperatura ambiente, ou ela tem um ponto de fusão relativamente baixo, de preferência abaixo de 100 graus Celsius, e você consegue então, né, o analista pode então fundir esse analito, né, e realizar esse ensaio com a substância ainda no estado líquido. Se o ponto de fusão for relativamente alto, o que pode acontecer é que na temperatura de fusão dessa substância, o iodo sublimar e mascarar o resultado. Esse ensaio então não pode ser realizado com resultados conclusivos se a substância possuir um ponto de fusão relativamente alto. Uma alternativa nesse caso é realizar esse ensaio com a substância sólida com ponto de fusão elevado dissolvido num solvente que não possua oxigênio. Bem, acho que isso é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!